Os impactos da economia colaborativa no setor de hospedagem. Esse foi o tema do seminário promovido pela CNC através do seu Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, Setur. No centro das discussões, a necessidade de regulamentação das plataformas de hospedagem, como o Airbnb. Esse foi o primeiro evento de uma série de 5 que nós vamos discutir a economia colaborativa. Ele abordou o processo de hospedagem, ou seja, a interação de Airbnb e plataformas semelhantes face aos hotéis e outros sistemas que recepcionam visitantes em nosso país, não só no mercado nacional como no mercado internacional. O seminário, transmitido por videoconferência para as federações do comércio em todo o Brasil, foi dividido em painéis que trataram a economia colaborativa sob diferentes aspectos: importância da inovação, hotelaria e economia colaborativa, a realidade do aluguel de temporada e recomendações para políticas públicas. Direto de Nova York, o jornalista Dan Peltier, da Skift, maior plataforma global de inteligência do setor de turismo, fez um panorama da hotelaria na América Latina e as mega tendências. A economia colaborativa foi debatida pelo ângulo da importância da inovação para o desenvolvimento e toda a dinâmica que acompanha esse processo. A informática, na área de serviços, ela tem que ser olhada como uma grande oportunidade de melhoria de toda a cadeia produtiva dos serviços, redução de custos e abertura de oportunidade de novos negócios, que vai fazer com que você tenha um acesso do Brasil a uma enorme capacidade que ele tem, mas ainda não desenvolveu plenamente, de receber turistas. Nesse cenário de inovação, foi consenso em todos os painéis a necessidade de regulação para proporcionar isonomia entre os modelos de negócio tradicionais da hotelaria e as novas plataformas digitais. É um novo modelo, nós temos que pensar em novas regras e não necessariamente só regulamentá-las, é conviver com isso. E conviver com a economia colaborativa, mas de uma forma onde haja equidade, onde a hotelaria não fica onerada com grandes impostos e a outra economia não. Nas discussões sobre novos mercados e novas soluções, ficou patente que, apesar das dificuldades de regular novas plataformas digitais como o Airbnb, já existem caminhos a seguir, exemplos de outros países, especialmente na questão tributária. Contudo, é indispensável olhar a economia colaborativa como um todo. O turismo deve estar muito atento hoje à questão da economia colaborativa. Na realidade, esse elemento já existente dentro da nossa atividade industrial do turismo, mas ele não é o único segmento que está sofrendo com essas plataformas. Nós precisamos, para realmente tomar uma medida eficiente, analisar a economia colaborativa como um todo, entendendo que trata-se de uma nova forma de indústria globalizada. Ela não pertence a um país, muda completamente o nosso formato de pensamento e como pensar uma regulamentação de algo que não tem território. Isso que complica um pouco o pensamento, os projetos de lei, mas com certeza a gente vai chegar lá. O segmento de aluguéis de temporada é um exemplo onde a falta de definição sobre o enquadramento das plataformas digitais causa insegurança jurídica para as empresas do setor e também para os proprietários desses imóveis. Se você entender que a classificação dos serviços do Airbnb é de intermediação do contrato de locação, os impostos e toda a obrigação do setor vai ser guiada pela lei da corretagem e pelo imposto de renda para a pessoa que está alocando o seu imóvel. E também o ISS em relação ao valor que é cobrado. Se entender que a prestação de serviço do Airbnb é um serviço de hospedagem, toda a lei geral do turismo e com toda a sua regulação dessa atividade teria que ser aplicada ao Airbnb, o que não vem sendo feito na prática. O poder público tem a necessidade de fomentar a economia, estimular novos negócios, mas preservando sempre uma concorrência leal. O que a gente quer buscar é uma tributação justa para todos os setores, para todos os envolvidos nessa nova economia e também para aqueles da economia tradicional que já vinham prestando seus serviços há mais tempo. Já tem uma locação tradicional que é de anos, né, que tem uma cultura, tem uma história, tem um sucesso, né, e esse lado está chegando agora também precisa ser ajustado, ser regulamentado, ou ter uma norma para ter esse equilíbrio, ter esse convívio. Essa necessidade de regulação da economia colaborativa no âmbito da hospedagem foi o foco das recomendações para as políticas públicas e vai estar na pauta do Congresso Nacional nos próximos meses. Primeiro, eu quero me felicitar com a oportunidade desse debate
propiciado pela Confederação Nacional do Comércio. Aqui se discutiu um tema extremamente atual, que tem sido objeto de debates em todas as esferas de poder, seja ela municipal, estadual e federal. O Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, vai nesse segundo semestre, final desse primeiro semestre, segundo semestre, debater profundamente toda a legislação que hoje faz o arcabouço jurídico do turismo. É quase que um novo marco regulatório para o turismo e, é claro, para que ao final possamos oferecer à sociedade brasileira uma legislação moderna e, acima de tudo, justa. O seminário Impactos da Economia Colaborativa, Hospedagem, foi o primeiro de uma série de 5 eventos do setor esse ano. Além da economia colaborativa, com foco em setores como alimentação, transportes e agenciamento de viagens, o evento também vai tratar do tema esporte e turismo. O objetivo do setor é formar massa crítica para aqueles que praticam as políticas públicas, para aqueles que legislam, para aqueles que fazem as políticas públicas, né? O setor vem fazendo isso há muitos anos, cada ano ele traz um tema e este ano nós abraçamos a questão que a OMT tem chamado de novos serviços através de plataformas digitais. Foi muito importante porque nós trouxemos aqui informações sobre todos os aspectos envolvidos, legais, tributários, operacionais e até de defesa do consumidor. Reuniu um material bastante crítico, que vai servir de subsídios para a atuação das entidades, inclusive a CNC, no âmbito do Congresso Nacional e as entidades do Executivo, para podermos propor uma plataforma, uma sistemática, melhor dizendo, de uma concorrência equilibrada, de uma oferta racional para todos os usuários, mas não prejudicando a hotelaria já existente.